Quando você não espera que alguém bata na sua porta da frente pouco depois das 2 horas da manhã, o som não simplesmente te desperta, ele te dá um soco para acordar. Eu não estava numa festa. Eu não estava vivendo uma vida selvagem e glamourosa. Eu estava na cama em Savannah sonhando com projetos de paisagismo para um cliente que queria era inglesa, mas sobreviveu em um pântano. Minha filha de 16 anos, Meline, estava dormindo no corredor. Eu ouvi ela dizer boa noite às 10 horas. Eu vi a porta dela fechada. Era uma quinta-feira à noite tranquila e entediante. Do tipo de noite onde o único perigo é o ar-condicionado quebrar. Então, quando as batidas começaram, pesadas e urgentes, meu primeiro pensamento não foi problema. Era confusão. Depois vieram as luzes, vermelhas e azuis, varrendo meu ventilador de teto como um alarme silencioso. Peguei meu roupão e fui até a porta, coração batendo forte contra minhas costelas. Eu verifiquei o olho mágico. 2 policiais fardados, rostos sombrios, postura tensa. Abri a porta, deixando a corrente no lugar. Em que posso ajudá-la, senhora? Você é Danielle Vance? O policial mais velho perguntou. Ele não esperou por uma resposta. Precisamos falar com você sobre uma colisão com fuga e atropelamento envolvendo um Mustang conversível de 1967 registrado neste endereço. Meu cérebro parou. O Mustang. Meu Mustang. O projeto de restauração vermelho cereja em que eu tinha gastado 5 anos e $65 mil aperfeiçoando. Era para estar na garagem, sob uma capa de proteção contra poeira esperando o fim de semana. Está na garagem, eu disse, voz grossa com sono. Eu tenho as chaves. O oficial balançou a cabeça. O veículo está atualmente enterrado na fonte de pedra na Praça Lafayette. Testemunhas identificaram o motorista fugindo da cena a pé. Fugindo do meu carro. Quem? Temos declarações. O oficial disse, seus olhos desviando para dentro da casa escura. De testemunhas na cena. Eles identificaram a motorista como sua filha, Meline Vance. O mundo inclinou. Meline. Meline que tem ansiedade ao pedir pizza. Meline que odeia tanto dirigir que ainda não fez seu teste de habilitação. Isso é impossível. Eu disse, ela está dormindo. Temos declarações de testemunhas, senhora. Ele repetiu mais firme desta vez. Dos seus pais, Keith e Susan Vance, e da sua irmã, Lauren. Eles estavam na cena. Eles a viram correr. Meus pais, minha irmã. Às 2 horas da manhã, identificando minha filha como uma criminosa. A traição me atingiu mais fria que o ar da noite. Eles não eram apenas testemunhas. Eles eram os arquitetos. Deixe um comentário e me diga de onde você está ouvindo e que horas são para você agora. Adoraria saber quem faz parte da nossa comunidade. Os policiais saíram às 2h45 da manhã. Eu não voltei a dormir. Caminhei pelo corredor até o quarto de Meline e abri a porta levemente. Ela estava enrolada sob seu cobertor pesado, um caderno de desenho de carvão descansando em seu peito. Ela estava dormindo o sono profundo e pesado de uma adolescente que tinha passado a noite desenhando, não cometendo crimes. Meline odeia dirigir. Ela reprovou seu teste de permissão 2 vezes de propósito porque a ideia de machucar alguém com um carro a apavora. A ideia de que ela roubaria um conversível vintage e sairia para dar uma volta pelo distrito histórico era tão absurda que seria engraçado se não fossem meus pais assinando a declaração de testemunha. Minha mente mudou da minha filha para minha irmã. Lauren, eu sabia exatamente onde ela estava. O festival do solstício de verão na propriedade Tate. É o tipo de festa onde o champanhe custa mais que minha hipoteca e as más decisões são encobertas por acordos de confidencialidade. Lauren não perderia por nada. Ela vive para o conteúdo. Por 20 anos, eu tenho sido a mão invisível que limpa o glitter e o vidro quebrado que Lauren deixa para trás. Quando ela teve uma prisão por dirigir embriagada na faculdade, eu fui quem dirigiu 2 horas para tirá-la da cadeia para que o nome do meu pai não aparecesse no boletim policial. Quando ela acidentalmente saiu de uma boutique com uma pulseira de diamantes, eu fui quem voltou e pagou por ela para evitar um escândalo. Eu era a arquiteta da reputação deles. Ela era a estrela. Eu era a equipe. Eu costumava me perguntar por que ficava, porque deixava eles me usarem como uma utilidade. Mas a verdade é que a lealdade tóxica não acontece da noite para o dia. É um vazamento lento. É a armadilha da normalização. Você não percebe que está sufocando até tentar respirar fundo e perceber que não há mais ar na sala. Meus pais me treinaram para acreditar que proteger a imagem da família era uma forma de amor. Eles me ensinaram que meu silêncio era minha moeda. Danielle, seja querida e conserte isso. Você é a forte. Eu aceitei o rótulo de forte porque era o único elogio que eles já me deram. Eu não percebi que forte era apenas a palavra código deles para conveniente. Mas hoje à noite, eles não tinham apenas me pedido para limpar uma bagunça. Eles tinham criado uma usando minha propriedade e minha filha. O Mustang não era apenas um carro para mim. Era um conversível de 1967 que eu tinha restaurado com minhas próprias mãos ao longo de 5 anos. Era minhas noites e fins de semana. Era minha terapia. Para mim,
Era um símbolo de tudo que eu tinha construído para mim mesma. Para Lauren, era apenas um acessório vintage vermelho que ficaria bem na grade do Instagram dela por 24 horas antes de descartá-lo. Ela não tinha roubado um carro. Ela tinha roubado minha paz. E então ela tinha tentado pagar por isso com o futuro da minha filha. Sentei na cozinha escura, o zumbido da geladeira, o único som na casa. Eu não chorei. Eu não andei de um lado para o outro. Eu esperei o sol nascer. Eu sabia que o telefone tocaria às 8 horas da manhã em ponto. Meus pais não ligariam para se desculpar. Eles ligariam para me dar o roteiro. Às 8 horas, o telefone tocou. Era minha mãe, Susan. Não um texto, uma ligação. Isso significava negócios. Atendi no segundo toque. Não disse olá. Apenas pressionei o telefone contra meu ouvido e esperei. Daniele, ela disse. Sua voz era enérgica, eficiente. Era sua voz de fechar negócios. Precisamos lidar com essa situação antes que ela saia de controle. Seu pai também está na linha. Estamos aqui. Meu pai, Keith, disse. Seu tom era pesado, autoritário. Agora. Escute. Estivemos analisando os estatutos. Meline tem 16 anos. Ela é menor de idade. Se ela assumir a acusação, os registros são selados. É um tapa no pulso. Talvez algum serviço comunitário. Desaparece quando ela fizer 18. Olhei para a cafeteira observando o vapor subir. Eles não perguntaram se Meline estava bem. Eles não perguntaram se eu estava bem. Eles foram direto para a estratégia legal. E Lauren, eu perguntei. Minha voz soava calma, quase distante. O que acontece com Lauren? Lauren tem contratos. Daniele. Minha mãe esbravejou como se eu estivesse sendo burra. Ela tem uma parceria com uma linha de moda praia sendo lançada na próxima semana. Uma prisão por dirigir embriagada mataria sua marca. Quebraria suas cláusulas de moralidade. Estamos falando de centenas de milhares de dólares em perdas potenciais. Então, deixe-me entender direito. Eu disse, você quer que minha filha, que tem pavor de dirigir, confesse um crime que ela não cometeu para que Lauren possa vender biquínis? Não seja dramática. Meu pai advertiu, não estamos pedindo para ela ir para a prisão. Estamos pedindo um ajuste familiar. Protegemos o ativo que é vulnerável. A carreira de Lauren é vulnerável. Meline é resiliente. Ela é jovem. Ela pode se recuperar. O ativo. Era isso. Lauren era o ativo. Meline era o passivo. Eles não estavam protegendo um membro da família. Eles estavam protegendo um investimento. Lauren tem 30 anos. Eu disse, ela estava dirigindo bêbada. Ela bateu um carro que eu passei 5 anos construindo em um marco histórico. E vocês querem que Meline assuma a culpa? É controle de danos. Minha mãe disse, vamos pagar pelo carro, obviamente. Vamos cobrir quaisquer multas que Meline receber, mas precisamos de uma frente unida. A polícia vai ligar para você hoje. Você precisa corroborar nossa declaração. Diga que estava dormindo. Diga que ouviu o carro sair. Diga que encontrou as chaves faltando. Mantenha simples. E se eu não fizer isso, então você está escolhendo destruir a vida da sua irmã. Meu pai disse, e não espere que financiemos seus projetos de paisagismo na próxima temporada se você não puder ser uma jogadora de equipe. Desliguei. Não bati o telefone. Apenas apertei encerrar. Então meu telefone vibrou com uma notificação. Era Instagram. Lauren tinha postado um story. Era uma tela preta com texto branco, fonte pequena centralizada. Arrasada pela traição com que acordei hoje. Assustador quando as pessoas em quem você mais confia acabam sendo as que te machucam. Fazendo uma pausa para curar. Coração partido, trauma familiar, cura. Ela não estava apenas se escondendo. Ela estava girando a narrativa. Ela estava preventivamente se pintando como a vítima de algum evento trágico vago. Estava fazendo postagens vagas sobre seu próprio crime. Olhei para a tela e pela primeira vez em 40 anos, a névoa se dissipou. Eu não era filha deles. Eu era a consertadora deles. E Meline, para eles, ela não era uma neta. Ela era dano colateral, uma peça descartável em um tabuleiro de xadrez que eles pensavam possuir. Eles pensaram que isso era uma negociação. Eles pensaram que poderiam comprar meu silêncio com o financiamento da próxima temporada. Eles não sabiam que eu tinha caixa preta. Coloquei meu telefone no balcão de granito. Não gritei. Não o joguei. Nem mesmo chorei. O tempo de chorar tinha acabado. Chorar implica que você está ferido e eu não estava mais ferida. Eu estava eficiente. Caminhei para meu escritório em casa e fechei a porta. O ar lá dentro era fresco e cheirava papel de rascunho e tinta cara. Este era meu domínio. Era aqui que eu gerenciava contratos de paisagismo de milhões de dólares e negociava com conselhos municipais. Minha família pensava que eu era apenas uma jardineira que teve sorte.
Eles esqueceram que arquiteta está no título do trabalho. Eu sei como construir coisas e sei como desmontá-las. Abri meu laptop e digitei um nome em meus contatos. Jeffrey Coles. Jeffrey não é um amigo da família. Ele é um tubarão em um terno de $3.000. Ele se especializa em gestão de reputação e litígio de alto risco. Ele é o tipo de advogado que você contrata quando quer queimar a terra tão completamente que nada mais cresce lá novamente. Ele atendeu no primeiro toque. Daniele, faz tempo. Preciso de você como meu advogado, Jeffrey. Eu disse. Minha voz estava plana, irreconhecível até para mim mesma. Tem uma situação envolvendo um atropelamento e fuga, declarações policiais falsas e potencial difamação. As partes opostas são Keith, Susan e Lauren Vance. Houve uma pausa na linha, um silêncio pesado e prenhe, depois o som de uma caneta riscando no papel. Seus pais e irmã? Sim. Estamos procurando resolver ou destruir. Estamos procurando rendição total e incondicional, eu disse. Eles incriminaram Meline. Entendo, Jeffrey disse, seu tom mudando de curiosidade profissional para foco predatório. Vou limpar minha agenda da tarde. Me mande o que você tem. Tenho algo melhor que uma declaração, eu disse. Tenho a caixa preta. Meus pais e Lauren cometem um erro fundamental quando olham para mim. Eles veem minhas coisas como brinquedos. Para eles, o Mustang era apenas um acessório vintage legal para um passeio de verão. Mas para mim, era um investimento, um ativo tangível avaliado em $65.000. E você não deixa um ativo como esse desprotegido. Há 3 anos, durante o estágio final de restauração, mandei instalar um sistema telemático de alta fidelidade sob o painel. Não era apenas um rastreador GPS. Era um conjunto completo de segurança projetado para veículos de colecionador de alto valor. Incluía detecção de impacto, histórico de localização e, crucialmente, um gravador de áudio da cabine que acionava automaticamente quando o motor estava funcionando ou quando o impacto era detectado. Entrei no portal da nuvem de segurança. Minhas mãos estavam firmes. Digitei minha senha. O painel carregou. Havia uma notificação das 2h17 da manhã. Impacto severo detectado. Cliquei no registro. Havia um arquivo de áudio de alta definição de 45 minutos. Cobria a viagem da festa na propriedade até o local do acidente. E os 15 minutos após o impacto, vi a pequena forma de onda na tela, os picos e vales do som. Aquele arquivo digital continha a verdade. Continha a voz de Lauren. Continha a chegada dos meus pais. Continha a conspiração. Eles pensaram que estavam em uma bolha privada. Eles pensaram que o carro era apenas uma máquina. Eles não sabiam que a máquina estava ouvindo. Conectei meus fones de ouvido. Passei o mouse sobre o botão de reproduzir. Eu não era mais apenas uma mãe protegendo sua filha. Eu era uma promotora preparando seu caso. Apertei play. O arquivo de áudio começou com o rugido do motor. Era um som gutural e rouco que eu costumava amar, mas agora apenas soava como uma arma sendo carregada. Então veio a música, grave, pesada e distorcida. E finalmente, a voz de Lauren. Ela não estava apenas dirigindo, ela estava se exibindo. Pessoal, olhem esse interior. Ela gritou sobre o vento. Ela estava arrastando as palavras, vintage, tudo. Nós literalmente somos os personagens principais agora. Observei a marca de tempo na tela. 2h12 da manhã. A voz de Jeffrey estava plana enquanto ele tomava notas. Ela estava transmitindo ao vivo, ele disse. Ela transmitiu sua própria prisão por dirigir embriagada. Então veio o guincho, pneus derrapando em paralelepípedos, metal batendo em pedra, áudio disparando antes de colapsar em vapor e silêncio. Por um momento, apenas os soluços furiosos de Lauren eram audíveis. Meu telefone. Onde está meu telefone? Passos se aproximaram. Meus pais chegaram. Eu esperava pânico. Em vez disso, meu pai perguntou, calmo e frio, a transmissão está desligada? Lauren choramingou sobre o carro arruinado. Minha mãe retrucou, conserte seu rosto. Precisamos de uma narrativa. Você nunca esteve aqui. Quando Lauren protestou, meu pai apresentou o plano. O carro foi roubado. E Meline, mesma altura, 16 anos, assumiria a culpa. O registro de um menor seria selado. Os acordos de marca de Lauren ficariam seguros. Aquele momento despedaçou quaisquer ilusões que me restavam. Isso não era favoritismo. Era utilidade. Lauren era filha de ouro porque refletia a vaidade deles. Meline, o bode expiatório, porque não lhes custava nada sacrificá-la. Não era pessoal. Era transacional e imperdoável. Jeffrey tirou os óculos. Isso é conspiração para apresentar um relatório policial falso, fraude de seguro, obstrução e contribuição para a delinquência de um menor. Ele disse, eles não são apenas pais ruins, são criminosos. Eu sei, eu disse. Vamos ajudá-los a se entregar. Às 11h da manhã, entramos na delegacia. Meus pais sentaram no saguão como se estivessem esperando para um brunch.
Lauren posou como a vítima traumatizada. Dentro da sala de conferência, eles repetiram sua mentira de que viram Meline fugindo do acidente. Jeffrey conectou seu laptop. Antes de vocês apresentarem essas declarações, estamos submetendo novas evidências. Ele tocou a gravação. Lauren se gabando bêbada na transmissão ao vivo. O acidente, meus pais calmamente conspirando para incriminar Meline para proteger a renda de Lauren. A sala ficou em silêncio. O detetive Miller se levantou lentamente. Terminamos aqui. Senhor e senhora Vance, vocês têm o direito de permanecer em silêncio. Meu pai sussurrou. Você está destruindo sua própria família por causa de um carro. Vocês não estavam preocupados com a família. Eu disse a ele, vocês estavam preocupados com a marca, e eu acabei de destruí-la. As consequências foram imediatas. Lauren foi acusada de dirigir embriagada, apresentar um relatório falso e deixar a cena. Meus pais enfrentaram acusações de obstrução e conspiração. A transcrição do áudio se tornou registro público. Jornalistas a encontraram em questão de horas. Lauren perdeu sua agência, seus patrocinadores, seus seguidores e o depósito de sua casa de praia quase instantaneamente. Jeffrey entrou com um processo civil. Meus pais fizeram um acordo privado. Eles pagaram $150 mil, um pacote de indenização por seu próprio colapso. 6 meses depois, sentei no meu jardim. Meus pais tinham vendido sua propriedade e fugido do escândalo. Lauren desapareceu em Atlanta, tentando recomeçar sua vida sob um novo nome. Eu não tinha falado com nenhum deles desde a delegacia. Meline pintava pacificamente por perto. Finalmente livre de ser lançada como sacrifício da família. O silêncio ao nosso redor parecia oxigênio, espaço que nunca tinha existido antes. Por anos, acreditei que cortar minha família deixaria um vazio. Em vez disso, criou espaço para a paz. Eu tinha parado de tentar consertar coisas que nunca foram minhas para consertar. Eu tinha construído algo novo, uma vida, um limite, uma fortaleza, e dentro dela, estávamos seguras. Vendi o Mustang para sucata. Eu não precisava dele de volta. Eu não precisava provar nada mais. Quebrar o ciclo não é barulhento. Soa como um pincel na tela. Soa como uma respiração profunda. Soa como liberdade. Se você já escolheu paz em vez de família, compartilhe sua história abaixo. E se você acredita em quebrar o ciclo, se inscreva.